Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Todos os nossos vídeos são gravados em 10 tópicos, buscando a coerência com o título da nossa lição. Estamos comentando a lição de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, esta lição que nós estamos apresentando, lição que está estudando sobre o livro de Jó, cujo título maior é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. A lição de hoje, mais especificamente, nós iremos tratar sobre o lamento de Jó, que é a lição número 5, que estará funcionando em nossas escolas dominicais no dia 1º de novembro de 2020. O texto áureo da nossa lição diz assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó, capítulo 3, versículo 24. A verdade prática nos diz: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A leitura bíblica em classe, irmãos, é uma leitura bastante extensa, com 26 versículos. Nós vamos ler apenas do primeiro versículo até o versículo 10, que já dá para termos uma ideia do contexto geral dessa lição. Jó, capítulo 3, versículos então de 1 a 10. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Versículo 10. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. E o versículo 11 ele diz: por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? E essa leitura prossegue até o versículo 26, que você pode conferir na sua Bíblia ou na lição. Para que a gente seja mais breve no nosso vídeo, a gente vai poupar esses outros versículos. Muito bem, queridos, a nossa lição ela consta de uma introdução. O comentarista, no primeiro tópico da lição, vai tratar sobre o primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Esta pergunta de Jó. Capítulo 3, versículos de 1 a 10, vai estar tratando sobre isso. No segundo tópico, nós temos o segundo lamento de Jó, por que não nasci morto? Capítulo 3, versículos 11 a 19. E o terceiro tópico, por que continuo vivo? Capítulo 3, versículos 20 a 26. E, por fim, uma conclusão. Os nossos vídeos eles são comentados em 10 tópicos. O nosso objetivo é complementarizar o seu estudo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, tem aí o local logo abaixo para você se inscrever. Aí onde tem a mãozinha, dá o seu like, o gostei, e você vai estar dando o seu testemunho de que este vídeo ele é relevante e vai estar contribuindo para que esse vídeo seja divulgado também para outras pessoas. Tem aí o local para você fazer o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com os estudantes da Escola Bíblica Dominical da sua igreja e você vai estar abençoando muita gente. Meus queridos irmãos,
Então eu enumerei aqui 10 tópicos que vão estar, claro, dentro do assunto que é o lamento de Jó. O primeiro tópico que eu coloquei, ele não consta aqui da lição, é um lamento que deriva da humanidade de Jó. Eu digo sempre que as pessoas elas têm direito ao seu luto. E Deus sabe que nós somos humanos. A problemática não é se Deus sabe que nós somos humanos. A problemática é que às vezes nós esquecemos que somos humanos. E isto não vai dar, claro, para que a gente dê vazão ao pecado, para que a gente justifique as nossas faltas, para que a gente viva uma vida de libertinagem. Nós não estamos fazendo apologia a isso, mas nós queremos dizer que nós não podemos esquecer que somos humanos. O salmista diz que o Senhor se lembra da nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós somos pó e ao pó nós tornaremos. Paulo diz que nós estamos revestidos de uma estrutura carnal e que essa estrutura carnal ela se inclina para o mal. Paulo vai dizer que o bem que ele gostaria de fazer, muitas vezes não faz, e o mal que ele não gostaria de fazer, muitas vezes faz. E ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, eu estou dentro de uma estrutura limitada. E essa estrutura, ela tem fome, ela tem sede, ela tem tristeza, ela tem decepções, ela tem as fraquezas que lhe são peculiares. Então, meus queridos, este lamento vai derivar de um Jó que é um ser humano. E esta palavra ela é muito interessante para todos nós, porque há pessoas querendo viver uma vida de supercrente ou de super-homem. E como nós não alcançamos este padrão, muitas vezes as pessoas adoecem porque julgam que por não ter alcançado esse padrão, elas não são aceitas por Deus. E as coisas não funcionam assim. Nós estamos neste mundo ainda, em um mundo onde somos tentados pelo maligno, somos tentados pelo próprio mundo com o seu sistema e somos tentados por nós mesmos, com a nossa carne, que tem esta inclinação para o mal. Então, nós somos humanos e você precisa entender. Deus sabe que você é humano, mas você também precisa entender. E Jó, apesar de ser um exemplo de fé, um exemplo de perseverança, mas nós não podemos deixar de compreender que ali estava um ser humano limitado, obviamente, nós já discutimos nas lições anteriores, ele não sabe todo o contexto dessa sua luta, dessa tragédia que lhe ocorreu, e ele, como ser humano, ele não vai amaldiçoar a Deus, ele não vai blasfemar de Deus, mas nós vemos aqui que ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. O que é isso? Um homem que está no seu limite. E ele, como um homem, é um ser humano. É o primeiro tópico que eu acho que vale a pena nós apresentarmos para a nossa classe. O segundo tópico fala do lamento que questiona o seu nascimento. Então nós vamos ver no começo do livro aqui, no começo do capítulo, Jó lamentando, ele diz, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Então, o lamento de Jó é um lamento que questiona o seu nascimento. É como se ele dissesse, por que nascer se já havia um projeto falido? Por que eu nasci para viver uma vida como a que eu estou vivendo? Então, Jó vai dizer que esse dia do seu nascimento, este fato, esta notícia, este acontecimento não tem sentido. Foi algo inútil. Alguém gritar com alegria e dizer, nasceu um garoto, Nasceu mais uma criança, e todos aplaudirem e todos ficarem felizes, porque numa casa, quando chega uma criança, há muita felicidade. Mas Jó quer dizer que não deveria haver nenhuma celebração, nenhuma comemoração por esse dia, porque afinal de contas, de que valeu este anúncio, de que valeu essa propaganda, de que valeu este fato, se agora ele era uma derrota só, se agora ele era um fracasso,
se agora ele não passava de alguém que estava sendo escarnecido por todos, até mesmo o respeito que ele conquistara no passado, agora ele não tinha mais. Então, será que isto vale a pena? Jó questiona então o seu nascimento. Os aplausos do seu nascimento foram então para Jó, o Jó limitado, um engano. Terceiro lugar, nós vamos ver um lamento que protesta o porquê da sua vida. Não só do fato, não só da proclamação, não só do anúncio do seu nascimento, mas agora Jó entra numa dimensão e questiona por que continuo vivendo. Para que continuar vivendo? Se já está constatado que eu fui uma falência, não é? Porque Jó está vivendo um tempo de muita dificuldade. Então é como se ele perguntasse: que sentido há em continuar vivendo? Você pode perguntar isto. Muitas vezes nós passamos por fases tão difíceis na nossa vida que a gente pergunta: qual a razão de eu continuar nesse planeta, de eu continuar nesta terra, de eu continuar neste casamento, de eu continuar nesta igreja, de eu continuar nesse ministério? Qual a razão da minha história ter continuidade? O que posso aproveitar enquanto os dias passam? Os dias vão passando. E que lucro tenho eu? Que vantagem tenho eu? Que progresso tenho eu? E que lucro, que vantagem, que progresso as pessoas têm em eu continuar existindo? Meu amanhã pode ser melhor do que hoje? De repente é um questionamento que Jó faz. Se hoje eu estou ruim, ontem estava ruim, hoje estou pior, porque os dias de Jó estão assim, cada dia ele está pior. Em um dia ele perdeu todas as suas coisas. No outro dia Jó já perde a saúde. No outro dia ele já perde as considerações. No outro dia a esposa questiona sua integridade e porque ele não amaldiçoa logo o seu Deus e morre. E ele pode perguntar então: meu amanhã pode ser melhor do que hoje? Eu acredito que não. Porque Jó, ele está vivendo um momento que nós já falamos em outras lições, irmãos, um momento inexplicável. Jó não conhece os bastidores da sua história. Jó só sabe que ele viveu um tempo de justiça, um tempo de prosperidade, um tempo de muito êxito, um tempo de muito progresso e que agora ele perdeu tudo e ele não encontra uma razão para isso. Então a pergunta é: vale a pena continuar vivendo? Mas eu quero dizer que você que está vivendo um tempo de muita dificuldade, pastor, vale a pena continuar vivendo? Creia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Um dia os judeus disseram: junto aos rios de Babilônia nós sentávamos e chorávamos, Salmo 137, lembrando-nos de Sião. E nos salgueiros que lá havia em Babilônia nós penduramos nossas harpas. E aqueles que nos levaram cativos, eles nos pediam uma canção. Mas como nós entoaremos uma canção em terra estranha? E talvez aquele povo pensasse: será que nós ainda vamos tirar a harpa do salgueiro? Será que nós voltaremos a cantar? Mas lá no Salmo 126 vai dizer, que aqueles que voltaram a Sião, voltaram do cativeiro, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, E aí entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Deus é perito em reverter cativeiro. E em quarto lugar, nós vemos também um lamento, que aí é quando Jó lamenta por não ter nascido morto. Ou seja, não haveria nem a proclamação, o anúncio, a notícia do seu nascimento. E nele estaria percorrendo um percurso na sua vida, na sua existência,
e, na ocasião, um percurso de sofrimento. Ele teria nascido morto e não teria visto coisa nenhuma. Por que viver se o previsto era o sofrimento? Então, era melhor não ter existido? A morte não é melhor do que sofrer? Era a pergunta de Jó. Será que é melhor nascer morto do que sofrer? Nós temos um Jó pensando em um tempo de aflição e temos nós aqui que estamos vivendo um tempo de tranquilidade e podemos raciocinar melhor. A morte é melhor do que sofrer? Eu creio que não, porque na morte você não desfruta das experiências, né? Nasceu morto e você sofrendo, você está sofrendo, é verdade, mas você está aprendendo, você está tirando lições, você está crescendo, você está se fortalecendo. E alguém disse, de forma muito inteligente, que a tristeza ela é irmã gêmea da alegria. Como nós conceberíamos a alegria se nós não conhecêssemos a tristeza? Como nós conceberíamos o que é quente se nós não conhecêssemos o que é frio? Não é verdade? Então, Jó lamenta ter nascido. Há uma citação que não tem a ver com isso aqui, mas eu quero dizer que ela é correlata, que diz assim: se o que você vai falar é menos importante do que o silêncio, fique calado. Não é? Então, Jó, ele aqui está dizendo que seria até melhor ter nascido morto. Mas ele não entende os planos de Deus. Ele ainda não entende. Nós não estamos falando aqui de maldade, mas nós estamos falando de revelação restrita. Na realidade, o que Jó não conhece é a completude da revelação. E, com o tempo, nós que já conhecemos o final do livro, ele vai reconhecer que falou muita coisa que ele não entendia, mas que agora, não é, ele está entendendo. Então, meus queridos, repetindo, em primeiro lugar, um lamento que deriva da sua humanidade. Ele era humano. Um lamento que questiona o seu nascimento, o fato, né? Questiona o acontecimento, questiona o dia em que ele nasceu. Em terceiro lugar, nós falamos aqui um lamento que protesta o porquê da sua vida, da sua existência, da sua caminhada. Quarto lugar, um lamento que reclama o não ter nascido morto. Jó, diante do caos que ele está vivendo, ele diz: por que eu não fui um aborto? Não já nasci morto, que eu não teria visto tudo isso, porque aqueles que nascem mortos, eles não experimentam, não é, das dores deste mundo. Ok. Quinto lugar, lamento como produto de uma revelação restrita. Nós comentamos um pouquinho aqui antes. Mas eu quero dizer que esse lamento de Jó, irmãos, ele tem uma dimensão maior, porque a revelação é restrita. Ele não conhece. Na realidade, Jó vive a teologia que os seus amigos vivem. Os seus amigos vivem uma teologia de causa e efeito. Ou seja, porque eu plantei isso, estou colhendo isso. Jó também conhece essa teologia e sabe dessa teologia e vive essa teologia. Mas quando ele entra num momento de sofrimento e que ele reavalia a sua vida e vê que não plantou isso, ele avança, ele deveria estar avançando na revelação, né? Mas ele não entende essa porta. Né? Para ele, não é? Ele fica também em conflito, porque ele pensa, se eu estou sofrendo, é porque eu fiz algum mal. Mas qual é o grande drama de Jó? É que ele não acha esse mal que ele fez para estar sofrendo o que ele sofreu. Então, Jó lamenta como produto de uma revelação restrita. Nós vamos ver lá em Jó 42, que ele vai dizer assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu falei de coisas que eram maravilhosas demais para mim, coisas que eu não entendia. Então, meus irmãos, nós vamos ver que esse lamento de Jó é porque ele também não conhece uma teologia mais ampla e uma revelação mais ampla, e não passava na mente de Jó, não é, que ele poderia estar sendo ali, de repente,
provado pelo Senhor? Ele não sabe. Ele só sabe que não semeou aquilo e que está tendo uma colheita que não foi ele que plantou. E isso gera nele um grande conflito. Sexto lugar, nós enumeramos aqui: lamento que não pode ser traduzido como desvalor à vida, mas o desejo de fugir da dor. Quando eu falo sobre este tópico, eu lembro de um vídeo que nós gravamos. Ele ficou com um áudio um pouco ruim. Já deve ter quase 2 anos que nós gravamos esse vídeo, que foi aquele vídeo daquela lição que falava sobre suicídio, aborto, ideologia de gênero e outras coisas. Foi um dos melhores vídeos que nós gravamos. Você pode procurar no YouTube, ele vai estar com áudio ruim assim, porque a câmera ficou ligada na tomada e ela produz um ruído assim, mas dá para você entender. Se você tiver paciência de assistir o vídeo com aquele barulho, você vai ver. Eu considero um dos melhores vídeos que nós produzimos, porque nós falamos do suicídio e falamos das causas, das consequências, das estatísticas, das prevenções, muita coisa boa. E naquele vídeo nós falamos que a pessoa que se suicida, ela na realidade não está querendo morrer, ela está querendo se livrar da dor. O lamento de Jó não é um desvalor à vida, não é porque Jó não valorize a vida. Jó valorizava, Jó vivia uma vida plena com a sua família, sua esposa, seus filhos, os relacionamentos comerciais que ele tinha, um homem trabalhador, um empreendedor, um homem que valorizava a vida. Mas você sabe que em um tempo de calamidade, nossa mente muda. Surgem perguntas difíceis, surgem respostas difíceis, enfim, uma série de coisas. Então, na realidade, o que Jó está tentando é fugir da dor. Ele não quer se livrar, apesar dele desejar de repente morrer, mas ele na realidade não quer morrer, ele quer se livrar daquela dor. E a gente precisa entender isso. Jó, quando fala, por que eu não fui um aborto? Ele não está fazendo uma apologia ao aborto. Não. De repente, se eu tivesse sido abortado para mim, não para a pessoa que abortou lá, Para mim, teria sido bom que eu não teria visto nada do que estou vendo. Então, um lamento que não pode ser traduzido como desvalor ou desvalorização da vida, mas o desejo de Jó de fugir da dor. É o que ele mais quer, é fugir da dor. E às vezes é melhor um lamento honesto do que um cântico leviano. Aí uma frase para você anotar, muito interessante. É melhor um lamento honesto do que um cântico leviano. Em sétimo lugar, lamento que só pode ser dimensionado por quem vive a dor em si. Então, irmãos, criticar quem está lamentando de fora é uma coisa. Outra coisa é quem está vivendo a dor. Vovozinha já tinha aquele adágio antigo que dizia: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, é muito fácil criticar quem está passando pela luta, é muito fácil censurar, é muito fácil julgar, mas quem vive a dor, quem conhece os seus limites, quem sabe pelo que está passando é Jó. Então, esse lamento só pode ser dimensionado por quem vive a dor em si. Não adianta a esposa de Jó tentar aquilatar. Ela tem uma ideia. Não adianta os amigos de Jó que chegam para consolá-lo tentar avaliar o que Jó está passando. É tanto que quando eles chegam, eles olham Jó de longe, eles param, se assentam e passam 7 dias em silêncio, só em ver o estado que Jó se encontrava. Mas ter a dimensão da dor não é só para quem está vivendo esta dor. Então, este lamento, estou fiel ao título da lição, lamento que só pode ser dimensionado por quem vive a dor em si. Então, isso em sétimo lugar. Teve um ponto aqui que eu não enumerei, mas eu vou aqui para eu não me perder. Sétimo. Então, este aqui agora vai ser o oitavo e aqui o outro nono. Então, oitavo lugar. Lamento computado no campo das nossas fraquezas. O que Jó disse que não deveria dizer,
nós vamos computar como o campo das nossas fraquezas. Nós falamos de humanidade, mas queremos falar disto que é peculiar ao ser humano, que é pecar. João disse que se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos e enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, não há homem que não peque. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. E estando no mundo, estamos revestidos desta estrutura limitadora, que é o nosso corpo, e, comumente, nós pecamos. Mas a Bíblia diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então eu creio que Deus releva muita coisa. Há momentos de desespero na sua vida, há momentos de desesperos na minha vida, e que a gente faz orações que eu digo a você, Deus não considera. Eu acredito que Ele nos vê reclamando e Ele vem, passa a mão na nossa cabeça e nos consola como se Ele dissesse, meu filho, eu entendo como vocês são fracos, como vocês são falhos, como vocês são débeis e como vocês são dependentes. O nosso mal não é nossa fraqueza, não é nossa debilidade, não é nossas variações. O nosso mal é o orgulho de não reconhecer, mas que você tenha um coração contrito e um coração quebrantado e diga, Senhor, sem ti nada podemos fazer. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, nunca se ajoelhe aos pés do Senhor, sem este sentimento de dependência total e irrestrita do Senhor. Nós vamos avançando, eu já tenho 42 anos de evangelho, sou pastor, dirijo uma igreja significativa aqui em Maceió, mas eu sempre digo a Deus, Deus, não deixe que esse sentimento de dependência, de quando eu era um novo convertido que pegava a harpa cristã, não sabia cantar nenhum hino, não sabia o que era Antigo e Novo Testamento, e a gente se sentava na igreja dependendo de tudo e de todos. Claro que nós amadurecemos, mas não deixe que esse sentimento de simplicidade, de dependência do Senhor, permaneça nos nossos corações. Porque este lamento, ele vai ser computado no campo das fraquezas humanas de Jó. Nono lugar, lamento que questiona, mas não blasfema. Então veja que Jó, ele questiona, mas ele não blasfema de Deus. Eu acho muito bonito que em Jó existe um limite. Acho muito bonito quando Jó diz assim, ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Quando Jó diz à sua esposa, nós receberíamos de Deus somente os bens e não receberíamos os males? Deus é soberano para fazer o que ele quer. Então, no fundo, Jó tem uma trava de segurança, vamos dizer assim, que o impede de blasfemar contra Deus. E no fim desta obra poética, nós vamos ver na história de Jó, Deus testemunhando a favor de Jó e contra os amigos de Jó. Vocês, amigos de Jó, não falaram a verdade, mas o meu servo falou. E as muitas coisas que Jó falou, amaldiçoando o seu dia, Deus não computa essas coisas na vida de Jó, porque na sua essência ele é um verdadeiro adorador. Na hora do limite que ele quer explodir, ele tem a certeza absoluta que há um Deus no céu e que ele tem uma história com esse Deus. Eu tenho dito na igreja que Deus não quer ter conosco um encontro casual, um encontro de boteco. Deus não quer. Deus quer ter um relacionamento, Deus quer construir uma história conosco. O que vai te sustentar na hora da tribulação não é um congresso que você assistiu, não é um culto que você assistiu. O que vai te sustentar na hora da aflição é a sua história com Deus. É quando você olha para trás e vê o Deus que te salvou, o Deus que te curou, o Deus que te batizou com o Espírito Santo, o Deus que te deu tantos livramentos e o Deus que tem permanecido fiel até aqui. Este mesmo Deus é o Deus que vai estar no momento da tribulação pontual da sua vida e você tem que estar ancorado nisto. 10º, e eu não vou dizer último lugar, que eu vou falar um de brinde aqui.
Décimo lugar, lamento que produz perguntas difíceis em tempos difíceis. Abacuque é um exemplo, é um profeta que faz perguntas difíceis a Deus. Ele vive tempos difíceis e ele faz perguntas difíceis ao Senhor. E quando o Senhor responde, a resposta fica mais difícil ainda. Então, meus queridos, nós temos que olhar que este ambiente, esta atmosfera de luta, de tribulação, de angústia, de decepção e de tantas outras coisas, são tempos que produzem perguntas difíceis, porque são tempos difíceis. E, em último lugar, aqui vamos aí para 11º de brinde, lamento pela ação e não ação de Deus, que se transformará num lamento pela própria ignorância. O que é que eu quero dizer? Que Jó vai lamentar por coisas que ele acha que Deus deveria estar fazendo, e ele vai lamentar por coisas que ele acha que Deus não deveria estar fazendo. Mas lá no fim, esses lamentos vão se transformar em um lamento pela sua própria ignorância. É quando Jó vai dizer ao Senhor: eu falava de coisas que eram maravilhosas demais para mim, coisas que eu não entendia. Então, Senhor, me perdoa, porque o que eu falei foi pela minha ignorância. É tanto que, para provar esta ignorância de Jó, eu uma vez contei, claro que eu não acerto aqui nessa conta matemática, porque pulei alguma pergunta, mas eu contei cerca de 80 perguntas que Deus faz a Jó, e Jó não consegue acertar uma só. Se fosse a prova do Enem, ele teria tirado 0, não acertou nenhuma. É o ser limitado tratando com o Deus ilimitado. É o ser pecador tratando com aquele que é santo, santo, santo. É o ser imanente tratando com o Deus que é transcendente. É o ser físico tratando com o Deus metafísico, com o Deus que está além de todas as coisas, o Deus soberano e o Deus que está acima de tudo e de todos. Meus queridos irmãos, ficam aí esses 11 tópicos hoje, para que você dê uma recheada no seu estudo. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Se você ainda não é inscrito neste canal e gostou do vídeo, se inscreva, não esqueça. E olha aí a mãozinha, dá o cliquezinho nela, vai ficar azulzinha e você vai estar colaborando com o nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo, anuncie para outros irmãos e deixe o seu comentário, sempre colocando aí a cidade abençoada de onde você está assistindo esse vídeo. Que Deus nos ajude, até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.